E aí, galera, beleza? Começando mais um Luminar Talks, evoluindo pessoas e iluminando vidas. Eu tenho uma pessoa muito importante que fez parte ali da minha vida há alguns anos atrás. Para de arrastar isso aí. Meu convidado fica arrastando o copo todo momento. Iluminar Talks é isso, é trazendo histórias que conectam, né? E esse rapaz aqui se conectou comigo na beira de uma piscina em um treinamento há uns 3 a 4 anos atrás. Rômulo tá aqui na minha frente. E aí, Rômulo, tudo bem? Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Para mim é uma honra imensamente estar aqui. A gente se conectou, eu acho que foi a nossa essência, né, que se conectou naquele momento. Diante de várias pessoas que passaram por aquele movimento, a gente fez uma conexão de lá para cá e um sempre conversando com o outro, um sempre acompanhando a vida do outro. E eu tô muito honrado, tô muito feliz de ver o seu crescimento, de ver os seus projetos, o do seu, da Ellen, porque é um casal que de verdade, sem demagogia nenhuma, eu amo de paixão. Opa, então, gratidão. Eu fico muito feliz. Gratidão. Fico muito feliz mesmo. Eu estava num treinamento para contar essa história, né, para não deixar ela no vácuo. Eu estava num treinamento e na hora do almoço, eu almoçava rápido e atrás do meu quarto existiam 3 piscinas aquecidas, como se fosse um furô. E eu almoçava, saía primeiro que a galera almoçava e já ia pra piscininha, ficar lá de boa, curtindo. E o Rômulo passava e me olhou e falou, vem pra cá, Rômulo. Aí você veio, sentou ali com a gente bateu um papo. Ficou 3 horas de papo, atrasamos pra voltar pro treinamento. Isso, ficou fluido e a gente trocou ideia de fazer parceria. Só que o Rômulo mora aqui em São Paulo e eu morava em Maringá. Mas agora que eu estou aqui em Alphaville, eu conectei a ele, inclusive ele... acabou de lançar um livro maravilhoso. Como é que é o nome do seu livro? Contos que Curam. Contos um livro de metáforas. Metáforas profundas para que você, ao ler aquelas metáforas, aquelas histórias, se conecte e automaticamente faça uma meditação para dentro de você, para que você possa buscar na definição dessas histórias a sua cura. Seria isso? É isso aí, exatamente. O livro Contos que Curam foi baseado em vários temas, em várias dores da atualidade que nós acompanhamos. Para você ver como o mundo é perfeito, né, Cláudio? A Dani, que foi a pessoa que escreveu o livro junto comigo, que é uma grande parceira, uma grande amiga, fez formação com a Ellen, com a esposa do Cláudio. Pra você ver que mundo louco, né? E depois a gente se encontrou. Sim, e aí depois a gente se encontrou. Inclusive o Cláudio esteve presente lá no lançamento. E esse livro, ele pega várias dores da atualidade e de uma forma lúdica ele traz à tona a reflexão dessas histórias, desses temas. Então esse livro ele pode ser usado para iniciar uma reunião, ele pode ser usado em algum momento de algum treinamento ou simplesmente num movimento mais genuíno que tem. É você com teu filho, com a tua filha, contando a história para ela. Contando uma história para ela e ensinando sobre algum tema, enfim. Então é uma oportunidade incrível. Iluminar Talks é assim, ó. A televisão sumiu aqui, tá, Gabriel? Saiu a imagem, mas não tem problema. A gente toca a história, porque a história modifica as pessoas, modifica a sua vida. O Iluminar Talks é para isso, para desenvolver as pessoas e fazer com que cada vez mais, com as histórias dos outros, a gente se conecte e possa mudar alguma coisa dentro da gente. O Gabriel já está ali. E aí, Gabriel, tranquilão? Beleza? Tamo junto aqui. E quando você falou que o mundo é perfeito, eu ainda coloco uma outra frase embaixo. O mundo é perfeito de pessoas imperfeitas. Exato. Por quê? A gente é imperfeito. Primeiro, perante a Deus, a gente já fez muito pecado, né? Que se a gente for contar aqui, dá uma lista de telefone enorme. Melhor não entrar nesse mérito. Melhor não entrar nessa pegada. Dá uma lista muito grande de possíveis pedidos de perdão perante a Deus. E eu sempre estou pedindo e agradecendo a Ele a todos os movimentos que Ele tenha colocado na minha vida. Por isso que eu falo que são imperfeitas, de pessoas imperfeitas, buscando algo de diferente, buscando, que nem no seu livro, a mudança de vida que eles precisam. Exato. Então a metáfora é um processo muito grandioso que Jesus nos deu. Sim. Porque Jesus contava muita metáfora para poder fazer com que as reflexões que vinha do povo judeu mudassem totalmente. Sim. Porque perante a reflexão que as pessoas colocavam naquelas metáforas de Jesus, mudava a história a cada momento. Como quem diz, né?
atire a primeira pedra quem nunca pecou. Sim. Então, uma grande metáfora. Essa o maior metáfora... livro de metáforas hoje são os livros sagrados, né? A Sempre Bíblia, foi, enfim. né? Todo o autoconhecimento, autodesenvolvimento, tudo que a gente precisa entender do que passa na nossa vida, do que a gente precisa levar para as pessoas, está na Bíblia. Ali é o grande livro, é o livro número 1 que explica todos os outros livros que nasceram depois da Bíblia. Todos de autoajuda, a base está na Bíblia. Você sabia disso? Com certeza. Todas as dinâmicas que a gente fez, inclusive de exercícios, foram tiradas da Bíblia. As dinâmicas, né, que a gente produz lá nos treinamentos de forte impacto emocional são tiradas da Bíblia. Sim. Como roda de fogo, pisar na brasa. Então tem várias passagens na Bíblia que explica. E aí teve alguém que foi lá e ligou os pontos e fez a ferramenta. Tornou didático, né? Isso. Legal, legal. E, Rômulo, escritor de livro, treinador comportamental, mentor de empresas e também vendedor, é verdade? Vendedor, na verdade, vendedor todos nós somos, né? A gente o tempo todo vende. Uhum. E uma das coisas uma das crenças que eu sempre trago à tona para as pessoas refletirem e ressignificarem é que todos nós, em algum momento da vida, nós somos vendedores. Sim. Você precisa vender. Você, ao se conectar com a mulher mais importante da sua vida, você vendeu uma ideia para ela, de uma família, de uma construção. Enfim, o tempo todo, você que está aí, que é funcionário, você vende a sua permanência no cargo da sua empresa. Né? Então, você sempre está tendo que vender algo, direta ou indiretamente. Então, todos nós somos vendedores. Mas, na minha essência, depois fazendo uma analogia e uma retrospectiva, eu comecei a minha carreira profissional de vendas mais ou menos com uns 10, 11 anos. Ah, né? E aí lá vem história, né? Senta que lá vem história. Minha mãe queria ter uma profissão, minha mãe era do lar, tal, cuidava de mim e da minha irmã, muito bem por sinal, ela falou, quero trabalhar, e foi fazer um curso de bijuteria, né? Não sei se você lembra antigamente quando a mulherada fazia as pulseiras. Eu fazia pulseirinha para vender, isso, com nome e tudo. Isso, aí tinha aquelas pulseiras mais sofisticadas, com miçanga, tinha aquelas chinelas... Até hoje, né? Isso, chinela havaiana, né? E aí eu fui com a minha mãe lá prestigiar, acompanhá-la, e ela tava com dificuldade montando. Eu falei, mãe, mas pelo amor de Deus, isso é muito fácil. Você pega o chinelo havaiana, enfia a agulha aqui com a linha, começa a bordar e vai fazendo. E aí em 20 minutos eu fiz um par de chinelo havaianas. E aí ela, nossa, como você leva jeito, tal, não sei o quê. Só que a gente vem de um mundo muito preconceituoso, né? Então imagina isso, tô com 35, imagina isso há 25 anos atrás. Um preconceito que não tinha em cima disso. Então eu pensei, eu falei, poxa, eu falar para as pessoas que eu vou fazer chinela havaiana? Então a minha mentalidade sempre foi com relação assim, não é o que as pessoas vão falar de eu vender o chinelo havaiano. O problema é eu fazer o chinelo havaiano. Então, machismo, né? Isso, machismo, exatamente. Que tá impregnado na gente, né? Às vezes, cultura. Na nossa cultura. Então, eu criei eu nem sabia que o nome era esse, mas criei um storytelling em cima. Então, comecei a falar para as amigas da minha mãe, que a minha mãe fazia chinela havaiana, sendo que era eu que fazia. Aí elas ficavam comovidas, que era uma criança vendendo, eu vendia mais ainda. E aí comecei a vender no bairro para todas as amigas da minha mãe. Então, eu já fazia as contas, e aí eu tinha um controle num caderninho que eu tinha da escola, nas últimas páginas era: a dona Ana comprou chinela havaiana branco. Então, de repente, ela não tem vermelho. Depois que eu já matei todas as minhas possibilidades, eu falei, opa, tem que criar um novo produto para elas. Então, se ela já tem o vermelho, eu chegava para ela e falava, dona Ana, a senhora já tem o vermelho. O que a senhora acha de ter um chinelo branco, tal, diferente? Então, eu comecei a fazer vendas em várias vendas para o mesmo cliente. Olha as armas da persuasão saindo aqui com 9 anos de idade do Rômulo. O que ele fazia? Uma estratégia, né? E calculava essa estratégia para poder vender mais e essa venda ser recorrente. A gente vai falar sobre isso nesse podcast. Então, o Iluminar Talks é isso. Evoluindo pessoas e iluminando vidas. Para que você possa realmente mudar a sua vida, você tem que entender quais os passos, o passo a passo,
de você vender melhor, de você montar estratégias e de você trazer o resultado que você precisa para sua vida, não é isso, Rômulo? É isso, exatamente. Que legal, cara, essa história. É muito bacana. Tanto consegue fazer tricô até hoje? Você faz tricô na sua casa? Eu acho eu desbloqueei tantas coisas da minha vida que eu acho que eu devo ter bloqueado algumas. Porque é engraçado, eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas a minha mulher me conhece, eu não tenho, parece que eu não tenho mais sabe esse talento manual? Eu acho que com o tempo, não sei se eu fui perdendo, o que foi acontecendo, mas o talento manual que eu tenho, que eu vejo, que eu amo, que pra mim é a minha terapia, é cozinha. Então, comida? Eu amo cozinhar. É preparar um alimento. Então, eu amo receber pessoas na minha casa. Eu vou lá e falo, Cláudio, o que você quer comer? Eu vou fazer o que você gosta. Aí, galera que tá no estúdio aí, todo mundo convidado pra ir em São Paulo. Bora fazer, só marcar. Lá em Santo Amaro, almoçar na casa do Rômulo. Todo mundo, Pedro, Gustavo, Gabriel, vou fazer todo uma mundo. costela de porco com molho de barbecue e eu faço o barbecue. Virou Outback lá agora? Não, mas eu faço o barbecue. O meu é prêmio, né, poxa? Tá, entendi. Então já curte aí, já compartilha, já coloca o sininho para funcionar para que você possa receber as mensagens do Liminar Talks. Rômulo, esse negócio de recorrência de venda, de fazer com que o seu cliente volte e compre, que eu gostei dessa tua estratégia, tem o branco, agora o vermelho, agora um azul, agora um amarelo, e quem sabe a senhora, dona, como é que era o nome da mulher lá? Dona Lourdes. Dona Lourdes. Dona Lourdes. Dona Lourdes é legal. Dona Lourdes, a senhora tem alguém para indicar para comprar meus chinelos? Isso se torna recorrência, né? Isso. Quando você toma essa estratégia com um planejamento, um mapa de venda. Sim, é isso? É isso. Na verdade, Cláudio, se a gente for parar para ver o custo por lead, né, que é o CPL, que hoje as pessoas falam muito, né? O lead que ele já está dentro, a venda que ela já foi feita, ele é o custo mais barato que tem. Por quê? Para você montar um processo de vendas todo para conquistar um cliente novo, dá muito mais trabalho e o custo desse processo é alto. A energia, tempo, tudo. Tudo é custo, né? Então, e financeiro também, porque você tem que investir em marketing, esse marketing vai gerar um retorno, um ROI, e aí tem uma série de coisas que entram nesse fator. Eu explico aqui do acelerador digital. Gente, não é fácil. Tem toda uma equipe por trás do Liminar Talks para que possa levar até você essas informações. Olha o que ele está falando, que isso aqui vale ouro. Continua, Romulo. Então, se você aí que está ouvindo a gente já tem um produto de entrada, você já conquistou esse cliente, você tem que fazer uma permanência, alguma forma, e não precisa de um sistema muito sofisticado, não. Claro que se você tiver condições para isso, melhor ainda. Um CRM, alguma coisa. Né? O CRM, nada mais é do que um sistema de relacionamento, que ele vai te dar todos os parâmetros e todas de as antes, conversas, durante e depois dessa venda, né? E o pós-venda. E aí, esse cliente que você já conquistou uma venda, ele, para você conquistar a segunda venda, ele é muito mais barato, é muito mais fácil, porque você já vendeu alguma coisa. O grande erro das pessoas durante um processo de venda é querer oferecer todos os produtos, todos os serviços que ele tem ao mesmo tempo. E aí a pessoa, ela fica perdida no meio disso. Então, é o que eu sempre falo nos meus treinamentos. Começa por um. Às vezes a nossa ambição e a nossa necessidade, muitas das vezes, às vezes a gente está tão apertado com relação a algumas coisas que você quer estourar a boca do balão, já quer vender todos os seus produtos, os seus serviços, os seus treinamentos, mentorias ao mesmo tempo. Mas não, a pessoa às vezes ela não está preparada para isso. Sim. Então quando ela compra valida o seu produto, confia em você. Criou credibilidade, conexão, rapport, que a gente vai ainda conversar aqui. Depois que ela criou isso daí, cara, para você vender o segundo é muito mais fácil. Porque aí você ela cria uma necessidade. Ela já comprou, vou dar esse exemplo do chinelo, ela já comprou o primeiro chinelo meu. Ela gostou, ela viu que o produto é bom, que o acabamento é bom, não sei o quê. Ela falou, poxa, eu vou ter o segundo. E aí eu vou ter o terceiro. E às vezes, até em cima de uma estratégia de bônus disso, mas uma outra estratégia, que é uma estratégia de recompensação, você pode criar uma estratégia de, por exemplo, cada
a cada 2 chinelos, ou a cada 3 chinelos, a cada 3 treinamentos que você comprar você vai ter um bônus. Uma mentoria particular, individual, uma bonificação. E aí você cria uma esteira de produtos. Então a pessoa indiretamente vai estar sempre, indireta e diretamente, vai estar sempre comprando de você. E aí tem um grande ponto, um ponto muito chave que é, e aí pega esse insight, não existe melhor vendedor do que um cliente satisfeito. Porque o cliente, quando ele está extremamente satisfeito, ele vende para você, ele te indica, então ele vira o seu maior vendedor. Sim. Né? Porque ele faz um depoimento, porque ele indica alguma pessoa, porque ele pode até ligar para essa pessoa para falar sobre o produto, sobre o Rômulo, e acaba fazendo uma recorrência, acaba criando um ciclo. É isso. E o que eu sempre falo nos treinamentos em vendas, né, que a gente coloca nas mentorias, nas empresas, é o seguinte: tem a prospecção, tem a abordagem, é tudo separado. A prospecção é uma coisa, é o primeiro encaixe que a gente tem que ter com aquele futuro cliente, que ainda está assim passivo, que tu tem que ativar ele para trazer ele para perto de você. Depois tem todo o processo de abordagem, que vai entrar espelhamento, rapport, tudo que vem da programação neurolinguística. Então, quanto mais a gente entende de autodesenvolvimento, autoconhecimento, a gente consegue ir mudando de escala. Prospecção, argumentação, fazer com que o cliente sinta a necessidade. Assim que ele sentir a necessidade e ele falar assim, não, eu estou precisando desse produto para resolver essa dor que eu tenho. Você entra com a solução, que é o produto em si, faz ele ter uma ação de adquirir aquele produto. Ele adquirindo o produto, feliz. Venda para você, porque você acabou de conquistar mais um cliente, acabou de efetuar mais uma venda e um resultado aprovado dentro da sua carteira de clientes. E o que o Rômulo está falando é o seguinte, o que eu posso fazer para aquecer esse cliente? É levando para ele novos produtos, não é isso, Rômulo? É isso. Levando para ele novos produtos e fazendo com que ele enxergue de uma forma diferente. E já que ele tem a confiança em você, a venda se torna recorrente. Sim, é isso. Então, é desde o atendimento, Rômulo. O que você me fala de atendimento? Por exemplo, se você entra numa loja de roupa, ou numa sapataria ou numa clínica, qual é a primeira abordagem que tem que ter? Primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, você precisa entender o que vai diferenciar, te tornar um vendedor mediano de um vendedor excepcional, é você entender que o processo de vendas é um processo emocional. É um processo extremamente emocional. Até porque é o seguinte, 85% das nossas decisões são tomadas de maneira inconsciente, pelo lado emocional. Direito, né? do cérebro. Isso. O que vai validar o que vai validar essa compra, vai efetivar essa compra, é o lado racional, que geralmente ele está ligado mais à parte financeira, né? Então, a lógica. A lógica, exato. Quando o lado emocional já grita, já está ali, ó, o bonequinho já está ali gritando, o que vai validar e fazer você decidir ou não por comprar é o lado racional, mas é apenas uma validação, um carimbo. Então, quando você começa a entender isso, você fica muito mais assertivo. Então, você vai na raiz da questão, que é no lado emocional. Então, primeiro eu preciso entender do meu cliente ideal. Cláudia, é impressionante. Quanto mais eu passo nos clientes e eu vejo várias empresas, às vezes a empresa vende milhões, fatura milhões, vai vendendo, só que ela não sabe quem é o cliente ideal. Sim. E é muito louco isso, cara, porque se ela vende X milhões, ela poderia estar vendendo 3X milhões. O que é o cliente ideal? Resumidamente, claro que tem todo um mapeamento estratégico em cima disso, mas resumidamente, de maneira lúdica, é aquela pessoa, aquela empresa que mais te dá lucro com menos esforço. Sim. Né? Então, o que acontece? Isso não significa que, se por acaso vier algum cliente fora do meu perfil de padrão ideal, eu não vou atender. Eu posso atender e aí eu vou escolher se eu atendo ou não, enfim. Só que a minha energia
necessário, o meu foco da minha equipe, tudo em cima disso vai estar no meu perfil de cliente ideal, que hoje as pessoas colocam aí no Instagram como persona, tal, nicho, enfim. Aí uma série de coisas. Então, quando eu começo a entender disso, eu começo a entender quais as dores desse meu cliente ideal. Então, quando eu entendo quais as dores do meu cliente ideal, eu sei o perfil do meu cliente ideal, eu sei qual a melhor comunicação eu vou adotar com o meu cliente ideal. Concorda? E descobrir a necessidade dele. Isso. E aí, depois que eu descubro qual a comunicação, eu uso da melhor comunicação possível para descobrir a necessidade dele. Depois que eu descubro a necessidade dele, eu vou bater em cima da necessidade dele. Sim. E aí, a estratégia já tá toda feita e vai ser totalmente desenhada em cima do que ele precisa. 80% andado. Já tá, 80% do processo já está ali. Validado. Né? Já está validado. Por quê? Eu preciso entender isso. Quando eu entendo o porquê do meu cliente, eu sei o como. O como fica muito mais fácil. Iluminar Talks, evoluindo pessoas e iluminando vidas. Esse é o nosso propósito. Por isso que o Rômulo está aqui falando de como ter um melhor atendimento, como efetivar a venda para a sua empresa. E aqui no Acelerador Digital, eles pensam dessa maneira. Qual é a dor? Qual o seu nicho de mercado? Qual é o seu cliente ideal? Para depois ter o resultado daquela venda efetivada. Quando a gente fala em venda, a gente está falando em lucratividade. Porque não adianta você vender por vender. Você tem que vender sabendo que ali tem um produto de valor agregado, não é questão de preço, é de valor. E você fazendo toda essa técnica que o Rômulo está fazendo, está falando aqui para nós e explicando, faz com que você tenha mais assertividade de ter maior lucro na sua empresa. É isso, Rômulo? É isso, exatamente. É muito forte, Cláudio, o que eu vou falar. E as pessoas, eu vejo, e eu acredito que o meu e o seu papel aqui também, nesse mundo, é demistificar e quebrar esse preconceito que as pessoas têm com vendas, né? Sim. Porque a gente vem de uma época que o vendedor era conhecido como falastrão, como, não, esse cara é vendedor, esse cara, a pessoa já falava isso com um preconceito, né? E vendas é o precursor de todos os negócios. Sim. A empresa, ela pode sobreviver com um financeiro meio bagunçado, ela pode sobreviver com um marketing bagunçado, ela pode sobreviver com um operacional bagunçado, mas ela não sobrevive se ela não vender. Se ela não tiver venda, que é acabou. O oxigênio da empresa, nenhum órgão vai funcionar. Então, se você é empresário, se você é empreendedor, se você é gestor de algum negócio e quer se diferenciar das pessoas, entenda de comportamento humano, entenda de vendas. Isso vai fazer você se tornar uma pessoa diferente da manada. É incrível, né? E falar em vendas foi o seguinte que aconteceu na minha vida. Senta que lá vem a história aí, galera. É o seguinte. Exército. Naquela época era exército. Num tempo tão distante assim, né? Em 1988, você não conseguia arrumar trabalho antes de você passar pelo exército, porque se eu fosse convocado a servir, eles tinham que continuar pagando o meu salário, então não era qualquer empresário que contratava você. Então eu tive que esperar passar a época do exército e realmente eu servi o exército, fiquei lá 9 meses, né, passando por aquele processo. E quando eu saí, e aí, o que eu vou fazer? Sem grana, sem uma definição de vida, só com um colegial, o que eu vou fazer? Minha mãe me pegou pelo braço, me levou no térreo do prédio que a gente morava, tocou a campainha, sem eu saber, falou assim, ainda me lembro do nome do cara, Faf, você arruma um emprego pro Cláudio? Ele falou, mas o que ele sabe fazer? Pro Claudinho, né? Deve ter falado pro Claudinho. Você arruma um serviço pro Claudinho? Um serviço, né? Nem trabalho. Você arruma um serviço pro Claudinho lá na tua empresa? Ele falou assim, mas o que ele sabe fazer? Não se preocupa. Nem que for de vendas, coloca ele. Então, a venda sempre foi um processo assim que as pessoas denegriram. Era uma cultura. Não tem o que trabalhar? Vai ser vendedor. E, na verdade, eu fiquei ali trabalhando de gravatinha. Eu vendia máquina de Xerox. Sabe a Xerox S.A.? Aquelas máquinas da indústria Xerox. Eu trabalhava numa distribuidora.
Fiquei 3 meses pegando ônibus, 2 ônibus, atravessando de barquinha pro outro lado do Guarujá, tentando vender, andando de a pé com aquela pastinha, 18 anos, magrelo, batendo de porta em porta para vender a 2020, acho que era 2000, o nome da máquina era 2000, era 2020. Uma Xerox bem grandona, né? Hoje em dia as máquinas de impressora é desse tamanho. Não vendi nenhuma. Voltei para casa frustrado. Era para ter terminado com a minha vida ali. Porque, cara, minha mãe chegou e falou assim, arruma um emprego nem que for de vendedor. Eu fiquei 3 meses tentando vender, só gastei dinheiro, porque eles não davam ajuda de custo. Não comia direito, porque comia qualquer coisa na rua, porque não tinha dinheiro. Acabei frustrando. Falei, não quero mais vender. Foi isso que aconteceu na minha vida. Só mudou depois de 2 anos que eu fui trabalhar em uma outra empresa como técnico de antena, fazendo cabeamento de computação, de computador. Fiz toda a araucária na Petrobras em 92. Fiz todo o cabeamento da Petrobras. Legal. De araucária. Todos aqueles prédios, fui eu que fiz o cabeamento, junto com uma equipe, é claro. Mas aí o cara falou assim, cara, você é um bom comunicador. Eu quero que você comece a fazer os orçamentos para mim. Foi ali que, em 92, que mudou toda a minha vida. Ao invés de eu estar fazendo a parte técnica, eu comecei a fazer a parte comercial. Porque o cara não dava conta de tanta demanda que tinha de atendimento. Então já vinha, né, o lead quente. Ó, estou precisando de vocês aqui. Cláudio, vai fazer orçamento. Cláudio, vai fazer orçamento. E aí eu fechava tudo, né? Você sabe que o vendedor começa assim, né? É isso. Sendo encurralado, né? Falar, vai, ou vai. E eu fui e fiquei 8 anos nessa empresa. Inclusive, eu trabalho ainda em algumas empresas que eu estou há mais de 18 anos, tá? Tem empresa que eu estou há 12, 18, só que são vendas passivas, vendas que eu efetivei o cliente e o cliente há vários e vários anos compra de mim sem eu precisar me esforçar. Bem-vindo ao grupo. Efetividade é tudo, né, na área de vendas. Mas você sabe, Cláudio, que é muito engraçado isso daí as vendas nos dão uma capacidade de adaptação que explica o fato de nós estarmos gravando hoje. Por exemplo, nós havíamos combinado da gente gravar na semana que vem, né? Dia 16. E aí eu estava numa reunião aqui perto, tal, não sei o quê. Cláudio, vamos tomar um café? A minha ideia nem era gravar hoje mesmo, era só bater um papo. Sim. Conhecer o teu espaço lá, o teu negócio, tudo. O outro escritório, né? E aí ele falou assim, cara, você grava hoje? Eu falei, por que não? Então, isso são capacidade de 2 vendedores que tanto aprenderam com a vida na raça e hoje são 2 pessoas que se tornaram vencedores na área de vendas e hoje se tornaram treinadores e empreendedores. Então é uma série de coisas, por isso que nós temos o papel aqui de mudar essa cultura em relação às vendas, né, Cláudio? Hoje eu vejo e eu olho com muito acolhimento, com muito amor para a área de vendas, porque principalmente por problemas e por questões emocionais que eu já tive, muitos vendedores estão passando por problemas psicológicos. Não só muitos vendedores, mas vamos puxar a sardinha para esse lado agora. Mas essas pessoas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser assistidas. E nós olhamos para vocês. O que o Rômulo quer dizer é o seguinte, gente. Tem equipe de vendas. Eu já tratei de várias empresas na área de treinamento em vendas, em grupos até de 40 vendedores. Os vendedores estão ali. Só que, será que eles estão chegando bem para trabalhar? Será que não tem algum processo de relacionamento dentro da casa deles? Será que você está colocando os vendedores no local certo de trabalho? Porque vendas vai desde o mapa que você colocou cada vendedor dentro da sua empresa, aonde ele está sentado, os equipamentos que ele está usando, a cadeira se é confortável. Tudo isso está relacionado a um bom desempenho do seu vendedor. Como está o relacionamento dele dentro da casa dele? Então, tu tem que ver todos os aspectos físicos, espirituais e de relacionamento. Como ele está se comportando perante a ele e às outras pessoas que estão em volta. Como é que ele está se comportando ao cliente? Ele está tendo um bom atendimento? Ele brigou aquela noite com a família e chegou de uma certa forma para trabalhar ruim ali e aí ele vai atender mal?
Então, tu tem que filtrar isso, tu tem que fazer com que seus colaboradores, a partir do momento que eles pisem dentro da sua empresa, a partir do momento que eles passem para dentro da porta da sua empresa, ali eles têm que ser profissionais. Muitos dizem que são profissionais, mas não tem como separar um ser humano. Balela. Tem como separar o que está acontecendo ali, as mazelas que está acontecendo com ele, do profissional? Não tem, é um ser humano. Ele está suscetível a acontecer coisas erradas o dia inteiro. Por exemplo, eu já fui em empresas que o vendedor estava super bem, mas foi maltratado logo no começo do dia pelo dono da empresa. Como é que foi o comportamento ao longo do dia com os clientes? Foi tratando todo mundo de qualquer jeito. Não está nem aí. É isso aí. Já vi várias histórias desse tipo. Então você tem que tomar muito cuidado. Você que é líder, você que é CEO da sua empresa, você que é gerente comercial, você tem que entender quais os comportamentos que o ser humano tem, o que ele está trazendo da casa dele, o que você plantou de semente para ele se tornar um grande profissional ali dentro da sua empresa, para que você possa extrair o melhor desse vendedor, para que você possa extrair o melhor do atendimento desse vendedor. É isso que as empresas não estão entendendo. Coloca lá o cara para vender na sapataria ou numa loja de roupa, um moleque lá de qualquer jeito, sem dar um treinamento específico. E o mais engraçado, Cláudio, é que às vezes eu até escuto de alguns empresários. Não, na verdade, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu monetizar, deixa eu vender mais um pouco, que aí eu contrato um treinamento. Mas, se o cara não tem um treinamento específico, uma pessoa antes, ele não vai performar nunca, e aí vai virar aquela bola de neve. Entendeu? Então é balela você achar... Meu recado agora vai para os gestores, para os donos de empresa. É balela você achar que você está enganando o seu funcionário. Uhum. Ninguém é besta mais hoje, sabe? Todo mundo tem acesso aí às informações, às coisas. Então, não sei se você lembra, antigamente, vou dar esse exemplo, o Vampeta, aquele jogador do Corinthians, deu uma entrevista uma vez que o cara falou pra ele o seguinte, pô, Vampeta, mas você tá com um salário de 5 meses, 4 meses atrasados, tal, e ele usou a seguinte frase, eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Então, é o que acontece dentro das empresas. Exatamente, isso reflete muito nas empresas, porque as empresas acham que elas, com atitude dessa, o gestor, o dono da empresa, ele tá saindo em vantagem, ele tá enganando o funcionário, ele tá mantendo isso, mas muito pelo contrário, ele só tá enxugando gelo. E aí ele tá criando um funcionário que não tá correspondendo, performando, ele tá criando um funcionário que está com problemas internos. Esses problemas internos dentro da empresa vão gerar transtornos psicológicos que, consequentemente, vão piorar ainda mais a produtividade dele, e ele não vai ter resultado, e muito pelo contrário, ele vai ter problemas trabalhistas, ele vai ter que contratar 2 vezes. É muito engraçado. Hoje eu fui até numa reunião com um cliente... Não se esquece da contaminação, hein? Exato, que é muito importante. E aí a cliente me falou exatamente uma frase, falou, mas nós estamos tendo muito problema com contratação. Tá, quem é a pessoa que faz a contratação? O fulano, enfim, que é o dono da empresa. Tá, e é ele que vende, é ele que atende os clientes, é ele que não sei o que, é ele que faz contratação. Quais as capacidades... Não estou falando que a pessoa ela não tem conhecimento nenhum, mas ela não tem o conhecimento específico para fazer aquele tipo de função. Então, o empreendedor, ele tem um grande problema de delegação, né? Ele tem um grande problema em delegar, ele quer, na cabeça dele, ele está economizando, ele está fazendo certo, e ele quer fazer e cuidar da empresa tudo de maneira única e absoluta, quer fazer todas as funções ao mesmo tempo, e ele não faz nada bem feito. Né? A função do empresário, a função do empreendedor é pensar de maneira estratégica. Então ele, metaforicamente, Cláudio, é como se fosse um maestro. Então cada um é especialista em algum instrumento, e ele que vai tocar a orquestra, é ele que vai orquestrar todo o movimento. Vai reger, exatamente. E aí, se algum desses movimentos não estiver
afinado, de acordo, vai virar uma caca o negócio. Vai virar a torcida, né? Exatamente. Então, a gente precisa muito mudar um pouco dessa cultura também dos empresários, sabe? Hoje já tem muita gente mudando, graças a Deus, mas ainda tem muita gente com pensamento retrógrado de que eu sou empresário, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer todos os movimentos, e não faz. Tá vendo aí, ó? Iluminar Talks é isso. É você entender o desenvolvimento que você precisa ter dentro da sua empresa para que realmente a sua empresa tenha vida, tenha lucratividade. Você sabia que 86% das empresas fecham em menos de 10 anos? Sabe o que mais acontece dentro de uma empresa? As empresas abrem, chegam em máximo 10 anos, elas fecham. Má gestão. E quando eu falo má gestão, é em todas as áreas. A má gestão, ela é feita da seguinte forma. O dono da empresa tem um comportamento. E às vezes esse comportamento é de ser uma pessoa controladora. Ela tendo o controle, ela quer controlar todos os setores. Foi que nem você falou. Ela não tem uma visão estratégica. Então ela fica controlando o setor financeiro, que é importante. Ok? Aí ele vira para ele e fala assim, mas o administrativo também é importante. Ok, legal. Mas a logística também é importante, porque pode ir produto errado para o outro lado. E o comercial também é importante, quer dizer, ele quer pegar todas as áreas... Tudo é importante, né? Tudo é importante, tudo é importante, mas você tem que entender como delegar e aprender a delegar. E entender que cada setor ele tem que funcionar sozinho, porque senão você não vai funcionar. Porque vai chegar uma hora que você vai estar sobrecarregado, que você não vai conseguir fazer uma viagem com a sua família, porque você está envolvido no operacional. Aí vem além de tudo isso, de todo esse momento da sua família, vem os males, né? Que a gente conhece muito, os males psicológicos. Vem burnout, vem ansiedade, vem depressão. Estresse. É tudo gerado pelo estresse, né? Isso. Então a gente entende que o estresse vai fazer com que você tenha pressão alta, diabetes, sudorese, crise de pânico, ansiedade. E muitos que não falam, né? Mas chega no sistema de suicídio. E o maior sistema de suicídio é de homens. Por quê? Os homens não conseguem falar sobre o que está acontecendo e fica guardando isso no peito. E chega até o final, que é essa prática, é horrível. Você sabe que você tocou num ponto muito importante que eu também vejo, Cláudio, como nossa missão. Quando eu falo nossa, que eu vejo você com essa missão também que é brilhante. Nós trazermos o lado emocional masculino. Por quê? Nós fomos criados numa sociedade de maneira retrógrada de que o homem não pode chorar. Desde criança nós ouvimos isso. O homem não deve expressar as suas emoções. O homem não deve falar de sentimentos, que isso é um homem fraco, um homem fraco. O que acontece? O homem ele só vai procurar a ajuda, o autoconhecimento, quando ele já está naquele lugar, que eu não vou falar o nome, mas que começa com um M bem grande. Então, ele olha para isso. E não necessariamente tem que ser assim. Entendeu? Então, você pode sim olhar. Isso não é sinal que a sua masculinidade está afetada. Então, você, homem que está ouvindo a gente, você deve sim olhar para o seu lado emocional. Que esse lado emocional, ele pode ser ou o potencializador ou o limitador dos seus resultados. Então, quando você se conhece, quando você vai se conhecer e você vê todas as suas fortalezas e os seus pontos de melhoria, você começa a pensar o que eu preciso fazer de forma estratégica, até de maneira racional, né? Quando você entende o emocional, você consegue pensar de maneira racional a melhor estratégia para você se desenvolver, né? E hoje em dia tem muito acesso à informação. Sim. O problema é que as pessoas não estão buscando esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, às vezes numa plataforma de rede social. Fica rolando lá coisas que não tem nada a ver nas ferramentas sociais e esquece de olhar audiobooks, que eu escuto muito audiobook de autodesenvolvimento. Eu durmo escutando audiobook e acordo escutando audiobook. Para quê? Para entender o que às vezes pode acontecer comigo lá na frente. E olha que eu já tenho uma idade, né? Tenho 54 anos de idade e tenho uma disposição maravilhosa.
Para mim, eu não redo o pé, não. Se a gente tiver que descarregar um caminhão agora de cimento, nós vamos lá bater o cimento. Eu não tô nem aí. O que importa para mim na minha vida é saber que eu sou um cara ativo. Ativo tanto de pensamentos como também físico. Então eu não posso deixar isso me abalar. Por isso que eu busco o conhecimento. Por isso que as empresas precisam buscar conhecimento através de mentores, de treinadores para sua equipe. Cara, tem um processo de prospecção para tu ativar fenomenal, para que você possa levar para dentro da sua empresa realmente um trabalho de vendas assertivo. O que acontece é que coloca o cara lá, o vendedor, para tapar buraco. Larga o coitado sozinho e ainda quer ficar dando chicotada no caboclo, né? Mostra a técnica, a ferramenta técnica, ó, você digita aqui, você coloca o nome do cliente aqui, digita aqui, o telefone está aqui. Tá, mas e o processo de treinamento em vendas? O que eu mais vejo é isso. Eu vou nas empresas que eu vejo isso, é tapa buraco. Aí o cara vai aprender na marra. Não aprende, porque a pessoa que ainda não é um vendedor nato, que não tem esse feeling, o que acontece? Ele tenta por 1, 2, 3 meses. Ele viu que não consegue, sabe o que ele vira e fala? Eu não sei vender. Ele se frustra. Vendas não é pra mim. Vendas não é pra mim. Acabou com o cara. Ô, Cláudio, eu vou polêmica. Eu vou discordar um pouquinho só do que você falar. Depende do seu ponto de vista. Isso, exatamente. Depende do seu ponto. Porque eu não creio em vendedor nato, né? Nesse termo. Por que eu não creio nisso? Eu creio, sim, claro que tem pessoas que têm mais facilidade de comunicação, de persuasão. Isso eu sim. Mas aquela história do vendedor nato, que existe, que eu vejo hoje, são pessoas que têm uma facilidade maior de se expressar, e aí essas pessoas se dão melhores em determinadas áreas do que outras. Agora, a maioria dessas pessoas, quando você vê um cara que ele fala assim, putz, esse cara é vendedor, não, você precisa ver e validar todo o projeto, todo o trajeto que essa pessoa fez. Quanto essa pessoa investiu em conhecimento, quanto essa pessoa investiu em treinamento, o quanto essa pessoa investiu em manter os clientes dela. É igual as pessoas falam, nossa, você tem um dom de venda, você tem um dom da fala. Eu tenho um dom. Quando você fala que eu tenho um dom, me dá até arrepio. Por quê? Inconscientemente, você invalida todo o trajeto que a pessoa fez. Então, quando você fala que alguém tem um dom, né? Você acha que você está elogiando a pessoa, mas não, você está lascando com a pessoa, porque você está falando assim, quem tem dom não precisa se esforçar, concorda? Sim. Então, quando você fala que a pessoa tem dom, você não valida todo o trabalho, todo o trajeto. Cláudio, quanto você já investiu em tempo, em grana, em informações, e ainda está se atualizando? Então, imagina eu chegar para você e falar assim, nossa, Cláudio, você tem o dom de dar treinamento, você tem o dom da venda. Agora vamos para a tréplica, né? Tem a réplica, agora a tréplica. Eu falei daquelas pessoas que nunca se envolveram com vendas, coloca o cara lá para tapar o buraco. Sim. Aí não vai adiantar se tu não ensinar, se tu não botar energia. Total. Quando eu falo de dom, é que a pessoa já vem numa formação de vendas e contrata essa pessoa já como vendedor já específico. Por exemplo, uma casa que vende azulejo. Então, você está contratando um vendedor que já vem do outro concorrente para colocar. O cara já tem uma expertise. Sim. Ele já sabe código, ele já sabe mexer mais ou menos no sistema. Então, essa pessoa já foi treinada em alguma forma. Há alguns anos, por exemplo, se ele passou anos vendendo nessa empresa, ele já tem uma bagagem, concorda comigo? Sim. Vai ter que mudar algumas coisas ali, parte técnica. E também de treinamento, porque às vezes ele vem com restícios, né? E vem com culturas que ele aprendeu em certo local, naquele ambiente, e no teu ambiente é diferente. Então, tem que moldar esse vendedor também. Mas eu estou falando desse tipo de vendedor que só pega, coloca lá. Não, você vai ser vendedor de sapato. Entra aqui na minha empresa, ó, os sapatos estão aqui. Quando o cara escolher o número, você vai lá, pede o número pro cara, o cara te entrega o sapato, você experimenta e vende, tá? Se vira, né? Se vira. Toma com a bola tua. Acabou. Não é isso. Vendas não é isso. E aí você frustra uma pessoa, você cria um problema emocional para a pessoa, e aí a pessoa às vezes sai daquele sentimento. Quantas pessoas, Cláudio, a gente não conhece que são pessoas... Fala assim que não quer mais vender. Que ela pega com relação a isso por conta de atitudes como essa. Nós somos de uma época claro que você bem mais experiente, né? Só um pouquinho, né? Você tem idade para ser meu filho, só para você ter uma base. Tem.
Tem. Se tiver começado cedo, né? Tem. E aí o que acontece? Mas eu também vim numa época assim que o vendedor, ele era, ao mesmo tempo que ele prospectava, ele desenvolvia, ele agendava reunião, ele falava, fazia tudo. Hoje, de forma estratégica, e eu até acho bacana isso, as empresas entenderam, pelo menos as mais de mente aberta, entenderam. Só que como é que elas entenderam isso? Falando o que a gente falou. Mapeando a jornada de vendas, o processo de vendas. Aí o que ela começou a entender? Ela falou, poxa, quando você mapeia a jornada de vendas, você tem a prospecção, você tem a fase da prospecção, você tem a fase do agendamento, né, que também engloba um pouco da prospecção, você tem a fase de apresentação do teu produto ou do seu serviço, você tem a fase de vendas, né, propriamente, e de posterior você tem a área de pós-venda. O que acontece? A maioria das empresas, elas têm uma parte, elas dividiram esses departamentos, então elas pegam um vendedor, desenvolve um cara especializado em fazer a parte de prospecção, que é o famoso prospect ou SDR, né? Que as pessoas falam. Ele é o cara que vai entrar em contato, vai agendar uma reunião, falar brevemente sobre a empresa e gerar interesse na pessoa em ouvir. Depois vai para uma segunda pessoa, que essa pessoa ela vai apresentar de maneira mais, enfim, usando estratégias de venda, ela vai apresentar melhor o produto, o serviço, a empresa e vai conduzir a venda até o processo de venda. Essa pessoa, geralmente, ela é denominada como hunter, né? Hunter é o perfil do lenhador, né? A tradução do inglês é lenhador. Então, hunter é aquela pessoa que ela é mais fechadora, né, de vendas. E aí dentro do hunter, tem até uma outra definição do hunter, que tem um perfil hunter, que é o closer, que é só o fechador, o cara que só vai para fechar. Sim. Então o hunter vai explicar e aí tem um outro processo. E aí parece que é difícil, né, que é doloroso, que é desafiador esse processo, mas quando você começa a mapear o seu processo de vendas, isso não precisa ter um CRM muito sofisticado, não. Você pode fazer isso numa planilha, num papel que seja, de Excel. Você começa a ver qual o maior gargalo que tem no teu departamento de vendas. Aonde a tua equipe está, entre aspas, falhando mais. Aonde ela está performando mais. Aí você começa a ter um controle. E aí você, como gestor, começa a ser mais estratégico. Então você vai treinar melhor aquelas pessoas que vão abordar os clientes, você vai treinar mais os closers, que são os fechadores de venda. Então você começa a ter controle, mas para isso eu preciso de informação. Sim. Né? E o acesso hoje em dia é muito, muito, muito fácil. É isso. De você levantar todas essas informações. E geralmente o CEO ele acha que vai conseguir tudo sozinho, por isso que as empresas estão fechando. Porque a empresa só sobrevive com vendas. Se não tiver vendas, não sobrevive. E quem que hoje é o principal máquina de vendas? As redes sociais. O 1 a 1 está mais difícil, cada vez mais difícil. Por quê? A pessoa tem que parar para te escutar, tu tem que explicar tudo para ela. Enfim, é muito mais difícil. As mídias sociais estão levando muito mais agilidade nessa venda, mas tem que saber abordar da forma correta. Isso também precisa de treinamento. É que nem aqui no acelerador digital. Tem todo um processo para abordar o cliente certo, para que ele, quando venha para dentro da empresa, ele tenha também o resultado, porque o resultado dele condiz com o resultado da empresa. É isso. Entende? Então não é de qualquer jeito. Hoje em dia a gente tem que se especializar na prospecção, no argumento, né? Naquele tato com o cliente. Essa é a primordial fase que tem. A venda é uma consequência. É isso. A venda tu consegue aproximar o máximo das necessidades do cliente, das dores do cliente. Quanto mais tu conseguir fazer com que ele entenda que aquele produto é essencial para ele, a venda vai ser a consequência. É isso. E depois, para ter a recorrência dessa venda, fica muito mais fácil. Por quê?
você já criou aquela famosa palavrinha rapport. Nós vamos falar sobre rapport nesse exato momento, mas antes eu quero te pedir, compartilhe o Luminar Talks, que é evoluindo pessoas e iluminando vidas. Para quê? Para que você possa desenvolver tanto você e a pessoa que você mais ama. Compartilhe, coloque já a notificação do sininho e também curte o nosso Luminar Talks, que hoje está emocionante, porque vendas é emoção. Rapport. Rômulo, fala para mim sobre rapport, essa palavrinha francesa. Vamos lá. Rapport é uma palavra que vem do francês, que ela não tem uma definição direta exclusivamente para o português. Mas o que é rapport? Rapport é conexão, é gerar conexão, é gerar credibilidade, é gerar um elo, né, de aliança. Cláudio, você já teve momentos na sua vida que você se conectou com algumas pessoas, você fala assim, parece que é irmão de outras vidas, parece que são pessoas... Poxa, como foi legal esse papo com essa pessoa? Já teve? É que eu tenho algumas outras ferramentas mais profundas, mas o rapport é a primeira que eu utilizo também, o espelhamento. Sim, mas já teve? Já, várias. E já teve também aquelas pessoas que você fala assim... puxa, parece que não bateu. Tem até uma expressão que o pessoal usa muito. Eu falei, o santo não bateu. Não sei o que acontece, não bateu. Então, o que acontece? O rapport, ele é um modelo, e dentro desse é um estilo, né, uma abordagem, é uma forma de gerar conexão, e aí dentro dessa forma existem várias outras formas. Então, por exemplo... Nós, seres humanos, nós temos a tendência de viver em manada, de viver conectados com os nossos semelhantes. Em cima disso, a gente desenvolve, através da programação neurolinguística, foi-se desenvolvido algumas ferramentas para que nós, inconscientemente, possamos... gerar essa conexão. Então, o rapport, nós fazemos o rapport inconscientemente, né? Só que quando você descobre que através de formas conscientes você consegue gerar o rapport de maneira mais específica, você começa a ficar mais assertivo. E mais rápido, né? E mais rápido. Você começa a entender que o que você fazia, o que você faz de maneira consciente, você começa a fazer de maneira inconsciente. E aí você vai gerando essa conexão. Vamos. Você entende? Vamos fazer aqui? Já estamos fazendo, a galera não tá vendo. Vamos fazer de cumprimento? Vamos nos cumprimentar? Como é que eu consigo criar um rapport? Aí, galera, quer aprender, vem aqui para ver. Ou senão depois assiste o Iluminar Talks. Pega essa dica. Como é que eu faço, logo no começo, eu acabei de conhecer o Rômulo, ou alguém está nos apresentando. O que eu preciso fazer para criar este rapport? Eu tenho que usar os meus instintos externos, que é tato, olfato, visão, audição, certo? Então, eu vou usar agora aqui um rapport que eu sempre uso. Eu vou cumprimentar o Rômulo, mas antes de cumprimentá-lo, quando a pessoa nos apresentar, eu vou estar olhando diretamente no olho dele, que nem eu estou fazendo agora. E a pessoa nos apresenta, esse aqui é o Rômulo e esse aqui é o Cláudio. Olá, Rômulo, tudo bem? Quando eu pegar na mão dele, uma das coisas que eu faço, geralmente, é encostar essa outra mão em cima. O que eu estou transmitindo para ele? Confiança, segurança. Ou também, se eu quero um pouco mais de intimidade, quero que ele se torne um amigo mais rápido, eu pego, se ele for uma pessoa de abertura, eu vou pegar no cotovelo dele. Então, a hora que eu cumprimentar ele, e aí, Rômulo, tudo bem? Foi um prazer estar te conhecendo. Então, eu estou olhando no olho e estou pegando no cotovelo. Esses são os de tato e visão. E, claro, quando eu falo de olfato e degustação, é o sorriso que você transmite para a pessoa, é o carisma que você transmite ali, com a sua imagem. Faz sentido? Faz todo sentido. E na verdade, inclusive, é muito importante a gente colocar que o rapport ele é feito de várias formas. Então ele é feito através de gestos, de toques,
ele é feito através da entonação na voz. Então, se você tem uma pessoa que fala muito baixo e você vai falando muito alto, não vai gerando uma conexão. Então, a minha sugestão é que você, de repente, abaixe um tom de voz ou suba um tom de voz para que os dois estejam mais alinhados de forma específica. Outra coisa, contato visual. Olhinho no olhinho. Olho no olho. Zoinho no zoinho. Lembra quando você era criança que o pai estava corrigindo, ele falou assim, olha pra mim que eu tô falando com você, e com o dedo ainda. O dedo não é rapport. O dedo não é. Eu tenho um professor, que Deus o tenha, o Pedro, que era um grande mestre de rapport, e ele falava que isso não é rapport, isso é raporrada. Ele usava esse termo. Aí é uma afirmação, né? Que você tá querendo colocar a pessoa no lugar dela. Então, o que acontece? Outra forma de rapport é o time da velocidade da sua voz. Sim. Outra forma de rapport, que é o espelhamento através dos gestos. Então... Olha agora como é que a gente tá. Para. Olha as nossas mãozinhas aqui. Não dá pra ver, não sei se dá pra ver, mas vamos fingir que a gente tá aqui, ó. Eu percebo que inconscientemente, levanta as mãos no microfone, que o Cláudio tá aqui. Isso, o Cláudio tá aqui. E aí eu percebi que o Cláudio tá aqui, eu falei, nossa, Cláudio, legal. É importante você salientar que é muito importante essa área de vendas. E aí, só que o rapport, quanto mais genuíno, quanto mais discreto ele for feito, melhor ele é. Sim. O rapport é muito diferente de imitose. Então, o Cláudio põe a mão no cabelo, eu vou lá, põe a mão no cabelo. O Cláudio põe aqui, parece que tá dançando a Macarena. Agachadinha. Então, é muito diferente isso. Tem muita gente que fala na internet aí hoje, e aí eu posso falar de mim, não posso falar do outro, né? Então, eu vou falar de mim. Sim. Nos meus treinamentos, eu ensino que o rapport, ele tem que ser feito de maneira genuína. Porque se a outra pessoa percebe que você está querendo influenciar de maneira proposital, você quebra o rapport. Você gera um distanciamento em vez de você gerar um espelhamento. Então precisa ter muito cuidado. Para isso, tem treinamentos específicos de programação neurolinguística que a gente aplica também, como... ter um autoatendimento, um atendimento exclusivo para o seu cliente. Para que esse atendimento seja recorrente, tem toda uma técnica, não é só simplesmente dar a mão, olhinho no olhinho, é entender com empatia, entender as necessidades do cliente, provocar as necessidades, entender o que ele realmente deseja comprar de você e trazer ele para o seu time. Fazer com que ele permaneça perto da sua empresa. De que jeito? Criando estímulos sensoriais e de emoção para esse teu cliente. É isso. É loucura, né? É muito louco. Quando você começa a entender essas coisas, a brincadeira muda, o jogo muda. E não é por maldade, né? Não por mesmo. Eu acho que você tem que usar essas coisas ao seu favor. Imagina o seguinte... imagina que você tem nenhum preconceito contra nenhum tipo de carro, mas você começa com um carro lá e a gente gradativamente vai crescendo. Então você começa a ter o seu Palio, o seu Celtinha, tal. Lembra do Celtinha lá, 2 portas, que eu já tive um já também, que a gente fazia miséria com esse Celtinha. Pô, o carro que te levava para tudo quanto é lugar, te leva para tudo quanto é lugar. Mas quando você começa a criar condições para você ter um carro um pouco melhor, que aí esse carro, por exemplo, tem ar-condicionado, esse carro tem 4 portas, é mais confortável, ele também vai te levar para o mesmo lugar. Mas ele vai te levar de maneira mais confortável. Sim. Você não vai sofrer tanto no trajeto. E aí você conquistou esse outro carro, esse segundo carro, você começa a ter condições de aí ter um terceiro. Aí esse, em vez de só ter ar-condicionado e 4 portas, ele é automático. Já uma Porsche. E aí gradativamente. Então assim é um conhecimento. Então, quanto mais você vai absorvendo, melhor para você. Existe a única coisa que ninguém jamais consegue fazer e apagar é o conhecimento. Sim. Então, você pode perder tudo, mas você não perdeu o seu conhecimento. Você não perdeu a sua essência. Iluminar Talks é isso. É conhecendo que você vai evoluir. É conhecendo que você vai modificar a sua vida. Então, evoluindo pessoas, iluminando vidas. Esse é o nosso lema do Iluminar Talks. Então já compartilha esse vídeo, coloca aí a notificação do sininho e também curte, porque a gente vai poder te levar muito mais desenvolvimento e conhecimento
para que você possa aplicar na sua vida. Rômulo, tá terminando o Iluminar Talks. Dá tempo de eu contar uma história rapidinho? Sim, com Essa certeza. história não é do meu livro, Aham. mas eu uso muito nos treinamentos e eu acho que ela se encaixa muito na área de vendas. Pode falar. Como é que começa toda a história, Cláudio? Pela imaginação. Era uma vez? Era uma vez. Então Era vamos... uma Isso. vez. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Era uma vez. vez. Era uma vez num mundo muito distante de nós, o mundo das muito distante. Isso. O mundo das formigas. Tão distante. E aí nesse mundo, nesse vilarejo das Aham. formigas, para que a formiga se tornasse uma grande líder, ela tinha que passar por uma prova. E essa prova era subir um bambu bem grande, robusto, tal, grosso, bem grande, e lá em cima tinha um grande pote de mel para ela, e aí, Sim. como forma do reconhecimento da bravura, ela seria, além do pote de mel, ela seria recompensada com um cargo de liderança, enfim. E aí o que acontece? As formigas começavam a subir, aí as de baixo, vai cair, vai cair, vai cair, vai Esse é o cair. incentivo. Elas caíam. Aí a segunda, vai cair, vai cair, vai cair, caía. Vai cair, caía. Aí chegou uma que de repente começou. Ela começou a subir, as formigas, vai cair, ela subia. Vai cair, vai cair, vai cair, ela subia. Vai cair, ela Continuou subia. subindo. Aí ela chegou, conquistou lá em cima, todo mundo aplaudiu. A hora que ela foi descer, as formigas perguntaram: nossa, mas o que você fez para você conseguir? O que você fez para você não cair? Ela, hã? Foram ver, a formiga era surda. Sim. Então, metaforicamente falando, quanto nós não precisamos ser surdos no nosso dia a dia. Nossa, Quantas pessoas não vão acreditar em nós e vão inconscientemente ou conscientemente jogar palavras que não vão agregar nada na sua vida e você vai deixar essas palavras entrar em você e te desmotivar. Então, eu contei essa história principalmente para elucidar e trazer um pouco da tua jornada, que eu admiro e honro a tua jornada, a tua caminhada, porque eu tenho certeza que nessa tua trajetória muitas pessoas não acreditaram, assim como foi comigo, e falaram palavras que não trouxeram nada de motivação, nada de que agregasse na sua vida, e hoje você está sendo surdo e conquistando a sua trajetória. Opa, gratidão, irmão. Gratidão. Cê e a merece. gente tem muita coisa para fazer juntos, né? Você merece. Tem uma vida inteira pela frente aí. Você merece. Eu não paro até os 85 anos de Você idade. merece. Força eu vou ter. E esse brilho dos olhos que você está olhando para mim, eu quero sempre ver isso. Sim. É isso. Pega para você. Aceita e recebo. Gratidão a todos vocês que estiveram aí. Esse foi o Iluminar Talks. Valeu e até a Tamo próxima. junto.